A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu encontro algo interessante da parte de Deus. A primeira é que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Ela veio endereçada a Jeremias. E disse assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus deu uma ordem a Jeremias, mandou ele se levantar e ir à casa do oleiro, para lá ouvir a palavra de Deus, as palavras do Senhor. Todos nós temos que entender uma coisa: nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de total obediência a Deus. Nós temos que estar prontos para ouvir a palavra do Senhor e atender aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Nós só seremos bem-sucedidos na nossa vida, nós só veremos a glória de Deus na nossa vida, nós só teremos a unção de Deus derramada sobre nós só sentiremos forte a presença de Deus, nós só andaremos com Deus, nós só teremos uma vida com Deus, nós só vamos ver a glória de Deus na nossa vida se entendermos que andar com Deus é ser obediente à sua palavra. Hoje Deus está falando para mim e para você: eu quero um povo que saiba me ouvir e um povo que pratique aquilo que eu ordenei. Eu quero um povo que seja obediente à minha palavra. E a pergunta que eu tenho hoje para você: você tem parado para ouvir a voz de Deus? Será que quando você entra dentro de uma igreja, quando você vai na casa do Senhor, e lá está sendo pregada a palavra do Senhor, você tem atentado para aquilo que Deus está falando, ou a sua mente está voando, pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, pensando o que você vai fazer quando sair do culto, quando o culto terminar, o que você vai fazer? Como que você tem se comportado em termos de ouvir a palavra de Deus? Será que quando você chega dentro de casa, você tem um hábito de ler a palavra do Senhor, de meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Será que você tem um hábito de fazer uma devocional diária para ouvir a voz de Deus? Deus quer falar com você, mas você tem que estar predisposto a ouvir a voz de Deus. Se quando você chega dentro da casa de Deus e não se concentra naquilo que está sendo pregado, você deixa de ouvir a voz de Deus. Quando você está dentro de casa e deixa de fazer uma devocional diária, você não lê a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus de dia e de noite, você deixa de ouvir a voz de Deus. E aquele que deixa de ouvir a voz de Deus não tem a orientação de Deus. Se você não tem a orientação de Deus, você não pode andar de acordo com aquilo que Deus quer que você ande. Se você não andar de acordo com aquilo que Deus quer que você ande, você não está
estará no centro da vontade de Deus. Se você não está no centro da vontade de Deus, você está no caminho da perdição, você está no caminho da derrota, você está no caminho do caos, você está no caminho do fracasso, você está no caminho da frustração, porque esse é o caminho para aquele que não obedece à palavra de Deus. Esse é o caminho para aquele que não ouve a voz de Deus e não obedece à palavra do Senhor. Hoje Deus está falando para você: eu quero fazer com que você seja bem-sucedido, eu quero fazer com que você seja uma pessoa de sucesso, eu quero fazer com que você veja a minha glória, eu quero andar contigo, eu quero que você sinta a minha presença, eu quero que você sinta o poder do meu Espírito Santo, eu quero que você sinta a minha unção sendo derramada sobre a tua vida. Mas para isso você tem que entender que para que a minha unção seja derramada sobre você, para que você seja abençoado, para que você veja a minha glória, você tem que estar predisposto a ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra. Então hoje Deus está falando para você: ouça a voz dele. Quando você chegar dentro da casa de Deus, não se concentre em outra coisa que não seja a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quando você chegar dentro da casa de Deus, não fique com seus pensamentos voando em outras coisas, pensando em outras coisas, no que vai fazer quando o culto terminar, no que vai fazer amanhã. Não pense nada disso, apenas se concentre no que está sendo pregado, porque quando o pregador está pregando a palavra, é Deus falando com a sua igreja. Quando você chegar dentro de casa, em vez de você só ficar no celular, na internet, ou em frente a uma televisão, ganhe o seu tempo com a leitura e meditação da palavra, porque quando você lê e medita na palavra, Deus está falando com você. E quando Deus fala com você, e você ouve a voz de Deus e obedece, você está no caminho do centro da vontade de Deus, e esse é o caminho de ser abençoado. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você ouve a voz de Deus e obedece, aquela palavra que você está ouvindo de Deus, através de um pregador, ou através da sua leitura devocional, da sua meditação na palavra de Deus de dia e de noite, aquela palavra vai gerando fé dentro de você. Vai trazendo força, vai trazendo vigor, vai trazendo vitalidade, para que quando você passar pelas lutas, pelas provas, pelos problemas, pelas dificuldades, pelos intempérios da vida, nada venha fazer você esmorecer na fé, nada venha abalar você, porque o que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Mas para isso, você tem que ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é que vai gerar fé no teu coração, e você só pode ouvir a voz de Deus quando você entra dentro da casa de Deus. Preste atenção naquilo que é pregado. Quando você, dentro da sua casa, você faz uma leitura devocional diária, quando você para meditar na palavra de Deus de dia e de noite, aí você ouve a voz de Deus, e aquela voz gera fé no teu coração, te fortalece para que você possa andar no centro da vontade de Deus, e para que nenhuma provação, nenhuma tribulação venha fazer você esmorecer, venha fazer você cair. Então hoje Deus quer te encher de fé. E hoje Deus quer fazer com que você ande em obediência à palavra dele, para que você possa ser abençoado, para que nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma tribulação dessa vida venha fazer você esmorecer. Então, para isso, assim diz o Senhor: ouça a minha palavra e obedeça a minha palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Detalhe:
O oleiro não quebra o vaso. O vaso é que se quebra. Está entendendo o mistério? Quando Jeremias desce e vai à casa do oleiro, ele observa que o oleiro está fazendo a sua obra. Mas ele tem uma observância tremenda. O vaso se quebra nas mãos do oleiro. O oleiro em nenhum momento quebrou o vaso é que se quebrou. Não é Deus que quebra a gente, é a gente que se quebra. É isso que a gente tem que entender. E quando nós nos quebramos, quando nos afastamos de Deus, quando deixamos a vontade de Deus em segundo lugar e colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, é nessa hora que a gente se quebra. É nessa hora que a nossa vida é destruída. É nessa hora que a nossa vida acaba. É nessa hora que a nossa vida é completamente destruída. Quando deixamos a vontade de Deus em segundo lugar e colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. É nessa hora que a gente se quebra. É nessa hora que a gente se afasta de Deus. Então hoje Deus está falando para você. Coloque a minha vontade na frente da sua. Priorize a minha vontade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus supre todas as tuas necessidades em glória. Mas você tem que entender que isso só vai acontecer se você colocar a vontade de Deus acima da sua. Se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E o que Deus está falando hoje para você é: coloque a minha vontade acima da sua. Coloque a minha vontade em primeiro lugar. Porque se você colocar a sua vontade acima da minha, você vai se quebrar. A tua vida será destruída. A tua vida será acabada. A tua vida já era. Se você colocar a sua vontade acima da minha, diz o Senhor. Então coloque a minha vontade acima da sua e você jamais vai se quebrar. Você jamais vai se afastar da minha presença. Você vai andar comigo, será abençoado, será bem-sucedido. A minha glória será na tua vida. A minha mão de poder estará sobre você. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda grande lição que eu aprendo com esse texto aqui, aliás, a terceira grande lição que eu aprendo com esse texto é: o oleiro faz do vaso que se quebrou outro vaso conforme bem lhe pareceu. O oleiro está fazendo o vaso, de repente o vaso se quebra. E o que o oleiro faz? Ele faz um outro vaso conforme bem lhe parece. Deixa eu falar algo para você. Deus sempre nos transforma em outra pessoa completamente diferente quando existe em nós um verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados. O oleiro torna a fazer o vaso como bem lhe parece. Deus sempre faz de mim e de você uma pessoa completamente diferente do que a gente era. Mas quando existe em nós um verdadeiro, um genuíno arrependimento pelos nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque a Bíblia diz: confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer fazer de você um vaso completamente diferente. Uma pessoa cheia da glória, cheia da unção, cheia do poder, cheia da presença de Deus. Uma pessoa que as pessoas possam olhar para você e ver o caráter de Cristo em você. Vê em você o fruto do Espírito Santo. Vê que você vive aquilo que você prega. Que você não é um hipócrita, que você não é um falso, que você não é um mentiroso, que a tua vida é uma verdade. Mas para isso você tem que entender que Deus só pode fazer de você um vaso novo se hoje você reconhecer os teus erros, se hoje você reconhecer os teus pecados, se hoje você reconhecer as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas deficiências e colocar diante de Deus e pedir perdão a Deus pelas suas fraquezas, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus delitos. Colocar diante de Deus
assim diz o Senhor, eu vou perdoar os seus pecados e vou fazer de você uma nova criatura, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Tudo se fará novo em você. Você será um vaso novo nas mãos do oleiro. Será uma pessoa completamente diferente, uma pessoa completamente nova. Umas pessoas que as pessoas vão até ter dificuldade de reconhecer, porque vão ver uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, uma mudança de conduta, de atitudes tão grande na tua vida que vão dizer, você nem parece ser quem você é, porque a pessoa que eu conheci é uma pessoa completamente diferente da que você é hoje. E essa mudança, sabe o que vai ser? Vai ser a obra transformadora, a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, te regenerando, te transformando, fazendo de você uma pessoa completamente nova, um vaso novo nas mãos do oleiro, que é Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje, arrependa-se dos seus pecados. Hoje confesse para o Senhor os seus pecados e peça para Deus com toda a humildade, toda a fé que existe dentro do teu coração. Peça, Senhor, faz de mim um vaso novo. Oh, glórias! Faz de mim um vaso novo, Jesus. Faz de mim uma pessoa completamente diferente. Faz de mim uma pessoa transformada pelo Evangelho, transformada pelo teu poder, transformada pela tua palavra. Uma pessoa que manifesta a tua glória, uma pessoa que manifesta a tua presença, uma pessoa que manifesta o teu caráter, uma pessoa que manifesta o fruto do teu Espírito, Senhor. Faz de mim um vaso completamente novo, irreconhecível daquilo que eu era, do homem pecador que eu fui, da mulher pecadora que eu fui. Faça essa oração hoje para Deus e você vai ver que Deus vai te transformar e as pessoas vão ver mudança, vão ver transformação, vão ver em você um vaso completamente novo, um vaso que glorifica a Deus com as suas atitudes e com as suas palavras. Receba essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Peça para Deus, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Peça isso para Deus. Faz de mim, Senhor, um vaso novo, um vaso completamente novo, porque eu não quero nunca mais me quebrar se afastando da sua presença. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero aqui falar para vocês, rapidamente, algumas marcas daqueles vasos que se quebraram, daqueles vasos que se afastaram de Deus. A primeira marca de um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, que se afastou de Deus, é ser hipócrita com as pessoas. Olha o que diz Jó, capítulo 15, verso 34. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Uma pessoa que se afasta de Deus, que se quebra por ter se afastado de Deus, ela é uma pessoa hipócrita com os outros. É falso, é mentiroso, é demagogo. Diz que ama, mas não ama. Diz que gosta, mas não gosta. Diz que torce pelo bem, que torce pelo bem da pessoa, mas não torce. Diz que quer o bem da pessoa, mas não quer. Diz que quer ver a pessoa prosperar, mas não quer. É hipócrita, é falso, é mentiroso. Essa é a marca daquele que se afasta de Deus, daquele que se quebra por ter se afastado de Deus. O que Deus quer dos seus filhos é verdade, é conduta ilibada, é verdade nas palavras. Deus quer que você diga que ama amando,
Que você diga que gosta, gostando. Que você diga que torce pelo bem, torcendo pelo bem. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. A alegria do seu irmão é a sua alegria. A vitória do seu irmão é a sua vitória. O sucesso do seu irmão é o seu sucesso. Não pode existir inveja no meio do povo de Deus. Não pode existir falsidade, hipocrisia no meio do povo de Deus. Não pode. Não pode, não pode. O povo de Deus tem que ser santo. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então que você busque ser sempre verdadeiro e nunca uma pessoa hipócrita. Que você fale sempre a verdade, que da sua boca nunca saia mentira, que da sua boca nunca saia hipocrisia, que você pode andar na verdade, falar a verdade, ser verdadeiro em tudo, que a sua vida não seja uma hipocrisia, porque tem gente vivendo uma hipocrisia, prega uma coisa, mas vive outra. Prega a santidade, mas vive na prostituição, vive na pornografia, vive no adultério, na má conduta, no roubo, no engano, na trapaça. Tem pessoas que pregam santidade, mas vivem na mais podridão do pecado. E a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode ter pecado. O pecado não pode ser algo recorrente na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Pode acontecer por acidente, mas não pode ser algo recorrente. Se acontecer, tem que haver um genuíno arrependimento do pecado. Então que você viva em santidade, que você viva na verdade, que você não seja um hipócrita, que você possa viver aquilo que você prega, que você pregue a verdade, viva a verdade, que você pregue santidade, viva a santidade. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não seja um hipócrita, não seja um mentiroso, não seja um demagogo, porque essa é a marca daquele que se quebrou e se afastou de Deus. A segunda marca daquela pessoa que se afastou de Deus, que se quebrou nas mãos do oleiro, é viver falando mal das pessoas. Tiago capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Eu e você não temos o direito de falar mal das pessoas, de julgar as pessoas. O único que pode julgar as pessoas é Deus. Quando a Bíblia diz que a gente tem que julgar segundo a reta justiça, não está julgando, não está falando no sentido de sentenciar, mas de ter um parecer a respeito daquela pessoa com que a gente está lidando. Mas você nunca pode sentenciar ninguém. Nós não temos esse direito. O único que pode sentenciar alguém é Deus. Ele é o único juiz que pode sentenciar alguém. Então que possamos deixar de lado toda a prática da maledicência, falando mal das pessoas, falando mal do semelhante, falando mal do próximo. Por mais que você não goste da pessoa, por coisas que ela fez contra você, você tem que pedir para Deus condições de você perdoar essa pessoa e passar a abençoar essa pessoa com as suas palavras. Porque o mal a gente vence com o bem. O mal não se combate com o mal. Então que você possa pedir a Deus: Deus, me dá condição de perdoar quem fala mal de mim, para que eu não pratique o mesmo erro falando mal dessa pessoa. Me dá a condição de perdoar, Senhor, aqueles que se levantaram contra mim, para que eu não pratique o mesmo erro, o mesmo pecado, de me levantar contra eles. Me dá a condição, Senhor, de perdoar. Eu abençoo todas essas pessoas, porque eu venço todo o mal que me fizeram com o bem. É assim que tem que ser. Essa tem que ser a conduta do cristão. O cristão não pode ver julgando as pessoas, sentenciando as pessoas, falando mal das pessoas. O cristão tem que abençoar vidas. Estão falando mal de você? Fale bem dessas pessoas. Vença o mal com o bem e você vai ver a glória de Deus descendo sobre a tua vida. E todo o mal que está na vida dessas pessoas vai cair por terra, porque você foi objeto, você foi vaso, você foi instrumento de Deus para abençoar
quem te fez mal, para vencer o mal com o bem, e o mal sempre é vencido com o bem. O bem sempre vence o mal. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro, ser apegado ao mundo e o que há no mundo. Quem se afastou de Deus é apegado ao mundo e o que há no mundo. Olha o que diz a Bíblia. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma pessoa que se afastou de Deus, ela está apegada ao mundo. E por isso ela não quer que Jesus volte. Por isso ela tem medo da volta de Cristo. Porque ela está tão apegada a esse mundo que ela se afastou de Deus. Ela está tão apegada às coisas desse mundo que ela tem medo de perder aquilo que é desse mundo. E por isso ela não anseia com o maior desejo do coração dela a volta de Jesus. Porque ela quer viver as coisas do mundo, porque ela está apegada ao mundo. Você está entendendo o que Deus está falando? Quem está apegado ao mundo não quer que Jesus volte. Por quê? Porque está apegado às coisas do mundo. Porque quer viver o que o mundo tem a oferecer. Porque Jesus para ela é segundo plano. O mundo está em primeiro plano. Ela está vivendo o mundo. Ela está querendo o mundo. Ela está desejando o mundo. Ela quer viver as coisas do mundo. E é por isso que ela não quer que Jesus volte. Porque ela está tão apegada ao mundo que ela tem medo de perder aquilo que o mundo tem a oferecer para ela. Com a volta de Jesus. Não é nem o fato de ter medo de repente ter perdido a salvação e ir para o inferno. Além disso, o que mais reflete na vida dessa pessoa é o fato de perder aquilo que o mundo tem a oferecer. Porque às vezes ela não está nem muito preocupada pelo fato de onde ela vai passar a eternidade. Mas ela está tão preocupada de não aproveitar o mundo e o que o mundo tem a oferecer que ela não quer que Jesus volte. Então hoje Deus está falando, aquele que se afastou de mim, aquele que se quebrou, esse está apegado ao mundo, esse está amando o mundo, esse deseja o mundo, e é por isso que está longe da minha presença, é por isso que se quebrou nas minhas mãos. É por isso que a vida está destruída. Porque não pensa em mim, porque não me prioriza, porque não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque não me ama ao ponto de dizer, Senhor, eu desejo pela tua volta mais do que tudo. Então hoje Deus está falando, essa é a característica daquele que se afastou. É uma pessoa apegada ao mundo, é uma pessoa desejosa pelo mundo, é uma pessoa que ama o mundo, uma pessoa que prefere estar no mundo do que a volta de Jesus para estar com Cristo. Então reflita sobre isso. E hoje, abandone qualquer tipo de apego que você tenha a esse mundo e diga, Jesus, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é que o Senhor venha. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Eu anseio pela tua volta, com todo o desejo do meu coração, com o âmago da minha alma, com todo o meu ser, com todas as partículas do meu corpo. Eu desejo, eu anseio, eu quero. Vem, Jesus, vem, vem, vem arrebatar a sua igreja. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. A quarta característica daquele que se afastou de Deus é a rebeldia. Olha o que diz Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Aquele que se afastou de Deus é rebelde.
se rebela contra a palavra de Deus, se rebela contra Deus, se rebela contra tudo e contra todos, vive na contramão de tudo, porque é rebelde, porque o coração não é desejoso em fazer, em cumprir a palavra de Deus, em estar em obediência a Deus, em obediência a Cristo. Esse é aquele que se afastou de Deus, esse é aquele que se quebrou, é rebelde e manifesta a sua rebeldia, indo contra a vontade de Deus, manifesta a sua rebeldia, se levantando contra as pessoas, magoando e entristecendo pessoas, vivendo em exaltação de si mesmo, porque toda pessoa rebelde, ela vive para exaltar a si mesma. Então que hoje você possa enxergar dentro de você se existe alguma ponta de rebeldia, se você tem se levantado contra Deus, se você tem se levantado contra Cristo, se você tem se levantado contra a palavra de Deus, se você tem se levantado contra as pessoas, se você tem andado na contramão da vontade de Deus, hoje olhe para dentro de você, enxergue se existe alguma ponta disso, algo assim em você, e hoje arrependa-se dos seus pecados, e hoje confesse isso ao Senhor, e Deus vai te perdoar, e vai fazer de você uma nova criatura. Aquele que se arrepende genuinamente recebe o perdão de Deus, e é transformado pelo poder do Espírito Santo, que na sua vida não possa ter uma ponta de rebeldia, mas que você possa ser uma pessoa totalmente obediente a Deus, totalmente cumpridor da palavra de Deus, totalmente obediente a Cristo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que na sua vida não possa existir nada, uma ponta sequer de rebeldia, mas que você possa ser totalmente obediente à palavra de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quinto, uma pessoa que se afasta de Deus, ela faz intrigas. Provérbios capítulo 16, verso 28. O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Uma pessoa que se afasta de Deus, ela tem prazer em colocar um contra o outro, em afastar pessoas umas das outras. Uma pessoa que se afasta de Deus, um vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, ele tem prazer em instigar a contenda. Ele tem prazer em semear a contenda, semear a discórdia, semear a intriga, em colocar uns contra os outros. E quantas vezes você já não encontrou pessoas assim, infelizmente, dentro da casa de Deus? Semeando contenda, semeando discórdia, semeando intriga, colocando uns contra os outros, colocando as pessoas contra o pastor. Quantas vezes você já não encontrou isso dentro da casa de Deus? E Deus está falando desse tipo de pessoa que comete esse tipo de pecado, é uma pessoa que se afastou da minha presença. Ela pode estar dentro da minha casa, mas o coração dela está longe de mim. Ela me honra com os lábios, mas o seu coração está completamente longe da minha presença. Então que você possa ser uma pessoa que nunca faça intriga, que nunca coloque ninguém contra ninguém, que nunca semeie contenda e discórdia entre as pessoas. Receba essa palavra em nome de Jesus. E sexto, uma pessoa que se afastou de Deus é murmurador. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Uma pessoa que se afastou de Deus, ela é murmuradora. Ela nunca consegue agradecer a Deus por nada. Ela não tem um coração grato. Ela não tem um coração fiel ao Senhor. Ela só sabe reclamar, ela só sabe murmurar. Ela só sabe olhar para a vida com aquele olhar negativo, com aquela visão negativa e reclamar e murmurar. Ela não consegue agradecer a Deus pelo fato de estar viva, ela não consegue agradecer a Deus pelo fato de estar respirando, ela não consegue agradecer a Deus pelo fato de ter uma casa, quando muitos aí fora querem ter uma casa. Ela pode ter a casa que ela não sonhou, mas ela tem uma casa, e ela, em vez de ser grata a Deus por ter uma casa, ela está murmurando porque não tem a casa dos sonhos, enquanto muitos gostariam de ter pelo menos uma casa para morar.
Então, uma pessoa que se afastou de Deus, um vaso que se quebrou nas mãos de Deus, ele é extremamente murmurador, ele murmura com tudo, e murmura contra Deus. Ele coloca a culpa em Deus pelas coisas que acontecem na vida dele, pelas coisas que acontecem na vida dela. E Deus hoje está falando, eu não quero ver murmuração na tua vida, porque aquele que quer me buscar, aquele que quer estar na minha presença tem que se arrepender dos seus pecados e tem que aprender que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos que dar graças a Deus por tudo que temos e por tudo que Deus vai fazer, porque a nossa visão está sempre crendo que coisas maiores e melhores virão da parte de Deus para a nossa vida. Que o hoje não se compara com aquilo que Deus tem preparado para a gente lá na frente. E que o hoje só está nos preparando, nos forjando, nos moldando para que a gente venha receber algo grande da parte de Deus lá na frente, e aquele algo que Deus venha nos dar não venha escorrer pelos nossos dedos, mas venha ser algo que realmente faça parte da nossa vida, porque tudo que Deus nos dá não é para a gente jogar fora, é para a gente aproveitar, é para a gente ser abençoado, é para a gente ser edificado. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se existe alguma ponta de murmuração hoje na tua vida, confessa ela para o Senhor. Diga, Senhor, eu tenho sido murmuração nessa e nessa. Eu tenho sido murmurador, Senhor, nessa e nessa questão. Portanto, eu me arrependo, coloco diante do Senhor e te peço, Senhor, perdoa as minhas murmurações e faz de mim um vaso novo, conforme bem lhe parece. Faz de mim um vaso novo, Jesus, conforme bem lhe parece. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar, uma pessoa que se afasta de Deus, o vaso que se quebra nas mãos do oleiro, é uma pessoa egoísta. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, ninguém busque o proveito próprio, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Ninguém busca o proveito próprio. Sabe o que a palavra de Deus está falando? Ninguém seja egoísta. Ninguém só esteja pensando em si mesmo, no próprio proveito. Mas cada um busque antes cada um que é do outro. Pensa primeiro no outro para depois pensar em você. Pensa primeiro no próximo para depois pensar em você. A Bíblia diz que a alma generosa, a alma que não é egoísta, prosperará. Toda pessoa egoísta não prospera, toda pessoa egoísta não vai para frente, toda pessoa egoísta morre no meio do deserto e não desfruta da terra prometida. Sabe por quê? Deus não tem parte com egoísta. Deus não tem parte com quem não consegue ter um coração generoso, com quem não consegue pensar no seu próximo. Deus não tem parte com esse tipo de pessoa. Quem se quebrou, quem se afastou de Deus, é uma pessoa que é egoísta, que só pensa em si mesma, que vai para a igreja não para buscar Deus, mas para buscar as bênçãos, pensando apenas no seu próprio proveito. Por isso nunca recebe a bênção. Sabe por quê? Porque é egoísta e pensa apenas em si próprio. Mas quando você tem um coração generoso, quando você busca Deus porque você ama Deus, quando você pensa primeiro no próximo, depois em você, quando a tua vida é uma vida generosa, quando o teu coração é um coração aberto, disposto a abençoar vidas, pode ter certeza, a prosperidade chegará na tua vida e você prosperará como nunca prosperou, porque a alma generosa prosperará. Não seja egoísta, seja generoso, tenha um coração disposto a abençoar, e assim você vai saber o que é andar com Deus, o que é ser abençoado, o que é ser bem-sucedido, o que é ver a glória de Deus na nossa vida. Hoje Deus está falando para você, eu vou te levar a um nível muito mais alto de intimidade comigo. Eu vou fazer você crescer na minha graça e no meu conhecimento. Eu vou fazer você ver a minha glória, porque eu farei de você, faça assim com a mão e receba, eu farei de você hoje, que se arrepende dos seus pecados, um vaso novo, uma nova criatura. Em nome
nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa palavra. Deus hoje faz de você, que se arrepende verdadeiramente, genuinamente dos seus pecados e confessa eles ao Senhor, Deus faz de você um vaso novo, um vaso que vê a glória de Deus, um vaso cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, um vaso que vê as promessas de Deus se cumprir em sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você, e depois eu vou orar pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, levante a palma da sua mão para cima, e vamos orar ao Senhor. Coloque a palma da sua mão para cima e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa mensagem, que sejam ricamente abençoados, que a partir de hoje, Senhor, eles possam se prostrar na tua presença, colocar os joelhos deles, ó Pai, no chão, a boca deles no pó, e possam confessar os seus pecados ao Senhor, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, e que o Senhor possa fazer deles, ó Pai, um vaso novo, um vaso cheio da tua presença, uma nova criatura que não é nem sombra do passado. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal na vida dessas pessoas, libera bênção sobre a vida deles, meu Pai, abençoa a família deles, abençoa o casamento deles, meu Pai, e que eles possam dar, Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, em total obediência à Sua palavra e à Sua vontade, e eles possam ver, Senhor, meu Deus e meu Pai, as portas se abrirem, eles possam ver as promessas se cumprindo, eles possam ver, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e santo, o Teu poder, a Tua unção sobre a vida deles, ó Pai, a Tua glória na vida deles. Eu os abençoo, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que ela possa chegar a muitas pessoas. Você que vai me assistir pelo Instagram, compartilhe a mensagem, dá o seu like, faz um comentário. Você que vai me assistir aí pelo YouTube, se inscreve no meu canal, dá o seu like, faz um comentário, compartilhe esse vídeo. Irmãos, eu preciso da sua ajuda para chegar a muito mais pessoas que eu tenho chegado, para que essa palavra, esse evangelho seja pregado a muitas outras pessoas. Então eu preciso da sua contribuição, eu preciso da sua ajuda. Compartilha, dá um like. Você que vai me assistir pelo Facebook é a mesma coisa. Que Deus continue te abençoando ricamente. A paz de Cristo.